Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. É com grande satisfação que vamos renovando neste momento os nossos votos de solidariedade e de paz. E vamos neste instante rogar a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre bem amado, que envolva todos os lares aqui representados em bênçãos de paz, de luz e de pacificação interior. Que Deus nos abençoe neste momento a todos aqueles que aqui se encontram nesse instante, encarnados e desencarnados. Meus amigos, na noite de hoje, nós vamos ver mais uma pérola do Evangelho de Jesus. E é com grande satisfação que nós vamos relembrando nos passos da professora Amélia Rodrigues, no seu livro Quando Voltar a Primavera. Ela fala dos discípulos, das recomendações, mas emoldurando de uma forma poética e bastante embelezada, cheia de luz e de ensinamentos superiores. Antes, porém, de nós chegarmos ao encontro desses amigos espirituais, nós vamos relembrar aqui para os amigos, que já falamos muitas vezes, sobre o Sermão da Montanha, considerado pelos estudiosos das Sagradas Escrituras como sendo a síntese do cristianismo. Em seus discursos e ensinamentos, Jesus vai desenhar o biotipo da nova humanidade planetária e descreve com a autoridade que lhe é peculiar o Cristo, o Cristo de Deus entre os homens, o modelo avançado desta nova geração. É aí que nós vamos encontrar Jesus em sua plenitude, graça e beleza, no Sermão da Montanha, sintetizando todas as lições do cristianismo que nós vivemos na atualidade. Então nós vamos ver que este Sermão da Montanha, esses discursos e ensinamentos, eles vão redefinindo e renovando em nós todos os padrões de transitoriedade e nos situa como consciências. Olhe que nós vamos relembrar aqui, é muito importante. Nós somos consciências, como nos ensina Jesus, no padrão do absoluto, que é a união com o divino. Só Deus é absoluto, Só o bem em Deus é absoluto. Então, este Deus em nós, numa metamorfose sublime de descoberta pessoal, aí é todo um trabalho de autodescobrimento, entendimento e, acima de tudo, obediência às leis que regem o universo. Mas não fica por aí, meus amigos. Em que consiste, então, esta transformação moral? É ficar santo de uma hora para outra? Não é bem por aí. Não é bem por aí. Então é seguir a Jesus, as suas diretrizes e bases, veja bem, traçadas por ele, desta plataforma do reino dos céus. E qual é a plataforma do reino dos céus? É servir a Deus estando no mundo. Lembram-se que Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, ou servis a Deus e a Mamon, não é por aí? Não está bem claro? Então nós estamos aqui para quê? Está claro o que Jesus nos diz, para servir a Deus. Então, se servir, observemos, é a proposta cristã. Sim. Servir a proposta cristã. Então, para que nós melhor possamos entender a compreensão, compreendermos mais ainda, chegarmos a uma compreensão mais profunda
e a aceitação desses desafios cristãos, que nós vamos ver mais adiante, só traçamos alguns, não é? Só traçamos alguns. Será preciso que aprendamos a reconhecer o padrão do mundo em que vivemos. Eu estou repetindo, mas nós já falamos aqui porque é necessário para que a gente siga adiante. Qual é então o padrão desse mundo em que nós vivemos? Qual é o padrão? Observe, o mundo em que nós vivemos não é um mundo feliz. Ou vocês consideram que nós estamos num mundo feliz? Não é, não é. É um mundo onde a felicidade ela é relativa. Ela é relativa. E é bom que a gente coloque os pés no chão. Nós vamos trabalhar a nossa felicidade, porque nós estamos aqui para aprendermos a ser felizes. Também, o que é que nós precisamos compreender? Que não é um mundo celeste. Não é um mundo celeste de anjos, de santos, de seres angelicais, não é. E tampouco um mundo transitório, um mundo de repouso, de descanso, de transição para novas provas e testes, não é. Então nós vamos nos colocar nesse despertamento para a realidade em que nós vivemos. Nós estamos e estagiamos neste mundo. Observe que não sou eu que está dizendo, é Jesus que assim ensina, para todas as religiões, para todas as religiões. Nós estamos aqui de passagem no mundo de provas e expiações, ainda de provas e expiações, meus amigos. As provas continuam, as expiações continuam, nesse planetinha inferior. Não vamos aqui nos colocarmos numa posição de que somos os únicos. O que é isso? Os universos e universos de Deus, né? Pensaram nas moradas do Pai? Jesus nos ensinou também sobre isso. Então, o que é que nós vamos ver? Que nós estamos aqui para estagiarmos. É bom que a gente reconsidere essas nossas, digamos assim, essas nossas reflexões. Vamos levar muito a sério. Isso vai ser muito bom. Essa realidade que nos cerca ainda é uma realidade dura, difícil. Então, este mundo de provas e expiações, que esse planetinha azul chamado Terra, simplesmente assim, essa bolinha, essa coisinha pequenininha, que não está à toa, mas que está sob o comando de um Cristo, do nosso Rei Solar, do nosso comandante. Não é isso? Como diz lá Lucas, referindo-se comandante, a linguagem do evangelista Lucas. Então, falando de provas e expiações, prestem bem atenção, porque eu separei isso aqui para que a gente possa seguir entendendo, não é complicando. Plano de provas e expiações, cuja ordem é o serviço. Prestaram bem atenção? Então, neste padrão de mundo que nós estamos, o padrão é serviço. Não estamos aqui para passear, para brincar, embora a gente brinque, seja feliz, cante, dance, mas a ordem maior é o serviço. Servir a Deus no mundo de Deus. Não servir ao mundo, mas servir a Deus no mundo de Deus. E assim nós vamos encontrar, meus amigos, que partindo desse pressuposto que aqui estamos para servir, cabe-nos, no entanto, o compromisso de avaliar a nossa condição de eterno. Observe que nós vamos chegar lá com os apóstolos, essa nossa condição de eterno, e fazemos um ligeiro passeio no mundo dos contentes, dos chamados escolhidos, os homens do caminho. Olha que beleza! Estes homens cuja folha de serviços, dignificada pelo sacrifício, pelo trabalho em prol da divulgação do Evangelho, nos facilita até hoje a nossa caminhada evolutiva, enquanto homens vivendo numa humanidade, ainda imperfeitos, mas úteis para servir.
Então nós vamos ver que a professora Amélia Rodrigues, ela vai colocar os momentos desafiadores, moldurando-os nessa linguagem poética de beleza e de sensibilidade em comum. Então nós trouxemos aqui alguns recortes para que a gente possa hoje caminhar com Jesus, aprendendo um pouquinho mais. Eu volto a relembrar, o Evangelho não é de Alvanir, o Evangelho é de Jesus. Fica claro? Assim nós podemos continuar. E vamos nos entendendo cada vez mais e melhor. Nós estamos aqui nos esforçando numa proposta cooperativa e solidária de mudança, mas mudarmos para melhor, meus amigos. A mudança aqui é para melhor. Então Amélia nos diz lá, aqueles dias haviam sido repletados de júbilos e expectativas que bailavam em musicalidade festiva na lira dos espíritos. Assim ela se referia aos homens do caminho. Aqueles homens humildes e desataviados que jamais saíram dos seus sítios. Pareciam embriagados de felicidade ante as circunstâncias dos sucessos recentes. Olha que beleza! Homens simples, desataviados. Viviam naquela comunidade ali pequena, né? Não eram viajados, não foram viajados como o 13º apóstolo, o Paulo de Tarso. Eram homens simples, muitos deles ainda incultos, né? Então ela diz mais ainda, Jesus viera ter com eles e lhes modificara os destinos. A sua voz penetrara-os e modificara completamente as estruturas em que se firmavam. Desse modo, seguiram-no entre deslumbrados e curiosos. Olha, deslumbrados e curiosos. Então nós vamos ver que a postura inicial, o movimento inicial desses homens do caminho era de deslumbramento e curiosidade. E é assim que nós nos portamos até hoje, não é isso? Então, esses são os primeiros sintomas desta iniciação espiritual que nos acompanha até hoje nos dias atuais, né? Quando queremos aprender algum ensinamento espiritual, libertador, nós ficamos deslumbrados com os fenômenos muitas vezes, né? E queremos muitas vezes fenômenos, milagres e mais milagres. E segue também aquele movimento da curiosidade, que faz parte ainda de um sintoma muito infantil da nossa humanidade. Muita infantilidade ainda, não é maldade, não é maldade. Então ela nos diz, seguiram docemente, sem se darem conta das futuras tarefas que lhes restavam reservadas. Não tinham ideia das excelentes e indimensionais proporções. Olha o que a Amélia nos chama a atenção. Dos cometimentos que os convidariam à gigantesca realização. Olha a obra do Evangelho, a disseminação da boa notícia do reino dos céus no coração dos homens. É uma obra gigantesca, meus amigos. Gigantesca, maravilhosa, libertadora. Quem poderá dizer o contrário? Aqueles que desconhecem essa verdade, não é? Aqueles. Então, eles não inquiriam nada, de nada sabiam, porém confiavam. Seguiam ainda ignorantes, desconhecedores do que viria daí para frente, mas havia um sintoma inicial, uma característica que nós vamos chamar aqui a atenção. Amavam-no, sim, e deixar-se-o amar se lhe fosse necessário, já que fora ele a amá-los primeiro, por asseverar que os conhecia desde antes. Jesus afirmava para eles, quando fez o recrutamento necessário, que nós já percebemos que esse recrutamento fora feito bem antes, e Jesus já os conhecera há muito tempo.
Então eles amavam. Era um magnetismo superior. Era um processo de sedução amorosa que deve permear todas as nossas relações cristãs nos dias atuais. Não é falando mal, não é vendo os defeitos uns dos outros, mas amando, querendo bem. Aqueles que transmitem a mensagem, que vivem a mensagem do Evangelho de Jesus. Como ficar indiferentes? Como não modificar as nossas estruturas mentais, emocionais? Como permanecer os mesmos? Quem conhece a Jesus de Nazaré? Jamais nós seremos os mesmos daqui por diante. Que alegria! Que bênção! Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Este é o momento, meus amigos, de só alegria. Então nós vamos ver que ela diz mais adiante, isso não importava. O essencial era a necessidade de nutrição do amor que os sustentaria para todo sempre. Olha que interessante. Este amor os nutriu. Embora eles fossem falíveis, eles tiveram medos, eles fugiram, mas retornaram ao ponto de onde iniciaram com Jesus e deram conta da tarefa. Então aqui nós vamos observar o seguinte: o amor na base dos relacionamentos duradouros, garantindo a continuidade dos trabalhos com Jesus. Nós chamamos atenção nesse momento. Onde não há amor, não há esperança. Onde não há amor, não há progresso. Fica tudo, não é, atravancado. Ninguém vai para frente. As pessoas se odeiam. As pessoas vão trocando maledicências, onde já se viu. Cristãos que não se respeitam. Cristãos que não se amam. Cristão que esquece as divinas promessas da vida e da esperança. Meus amigos, baseados no amor. Mas quando nós não pudermos amar os nossos irmãos, pelo menos respeitemos. Respeitemos e esperemos o tempo certo. Porque é esse amor, esse respeito mútuo que vai garantir a continuidade dos trabalhos com Jesus. Isso está claro, isso está muito claro. Então se improvisa uma obra de amor. Então estamos todos nós fadados a esta destinação gloriosa. E como eles, os amigos de Jesus, os primeiros a testemunhar os desafios, seguiremos Jesus com a garantia de que não estamos sós, Mas eu coloquei aqui alguns pontos para que a gente passasse a refletir, já que o nosso tempo é curto e a gente não pretende se demorar, não é? Porque de repente eu esqueço, estou aqui olhando o relógio. Então vejam bem, vimos que aí Amélia, não só a professora Amélia, como a Bíblia de Jerusalém e o Novo Testamento, né? Eles colocam as instruções iniciais, que foram as recomendações. Jesus reuniu o seu colégio apostólico e fez as primeiras recomendações. Aí eu fico me perguntando, se pergunte aí também, né? Será que estas recomendações não dizem respeito a todos nós que estamos nessa vilegiatura carnal, neste mundo de meu Deus, neste mundinho de provas e expiações? Será? Vamos adiante, para a gente ver o que é que a gente pode ganhar com isso, né? Então Amélia diz que com indefinível doçura, olha o modus operandi do Cristo. Nós já estamos agora entrando no padrão do Cristo. Doçura. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei consolos para as vossas almas. O padrão do Cristo,
doçura. Doçura, somente doçura. Passou as instruções despertando-os para as possibilidades graves do futuro. Ele não disse que seria fácil implantar o reino dos céus nos corações dos homens. Jesus nunca disse que era fácil. Queríamos encontrar desafios, muitos desafios. Então, em compasso de ternura, olha o padrão, nós estamos aqui definindo e redesenhando o padrão do Cristo. Nem atemorizar, nem os iludir. Revelar-lhes que deveriam, o que deveriam ou não deveriam fazer. Prestaram bem atenção? Essa caminhada, meus filhos, é longa, mas é preciso que tenhamos muitos cuidados. Compromissos a assumir e a concretizar. Então, o que é importante aqui nós observarmos? A palavra gentil, repassada de doçura, abria-lhes a visão anterior para os labores que deveriam modificar as estruturas sociológicas da terra e das criaturas. Grande Jesus, grande Jesus. E até hoje nós desconhecemos da graça de que somos portadores, da felicidade que carregamos dentro de nós, fazendo brilhar essa nossa luz. Que beleza, meus irmãos. Eu fico muito emocionada. Então, qual seria então a finalidade do Evangelho? Seriam eles os portadores da revolução do amor, através de recursos de sacrifício e da abnegação. E isso aqueles que querem seguir a Jesus, aqueles que querem ser portadores do amor, revolucionários no amor. Vejam bem, estamos seguindo um padrão. Deve sacrificar-se a si mesmo e abnegar-se. Mas o que seria esse sacrifício? Seria morrer? Ser crucificado? Não. O sacrifício aqui vem que é preciso deixar morrer o homem velho. Deixar fenecer todos os sistemas ególatras, todas as resistências orgulhosas. E abnegar-se. Acima de tudo, abnegação. Ele recomenda que pregar o reino de Deus, recomenda mais, nós vamos só passar rapidinho, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expelir os demônios. Aqui nós estamos vendo que há uma energia psíquica de contaminação amorosa. E essa energia que está em nós, que são dons divinos, não podem ser negociadas. Jamais, jamais deveremos negociar os favores divinos. Isto aqui é correto. Isto aqui é grave, meus amigos. É grave e responderemos por esta infração à lei de amor, de justiça e de caridade. Então, curar os enfermos, se você é médico, tudo bem. Você paga pela medicina que você está atuando. Você paga por outros serviços dos quais você é profissional. Mas se você é um emissário de Deus, você é alguém que está negociando favores, dons que não lhe pertencem. Olha, talentos que você terá que prestar contas. Quem somos nós para cairmos nessa armadilha dolorosa, em que estamos sendo envolvidos. Então vamos sacrificar-se, deixar morrer o homem velho, vamos repetir, deixar fenecer todos os sistemas ególatras, todas as resistências orgulhosas. Como é que nós vamos deixar morrer? Não vamos alimentá-los. Não vamos simplesmente alimentá-los. Então nós vamos ver que não vos proverei de ouro nem de prata. Ele está dizendo que não precisa de dinheiro. A riqueza está em você. Você só precisa, nós só precisamos ser.
ser, não ter. Porque nós não temos nada neste mundo. Nós já vimos aqui muitas colocações anteriores. Fala nas túnicas, nos calçados, nem de bordão, tudo isso. Então Amélia vai e diz mais adiante. É a forte canção entoando deveres. Deveres dos cidadãos do mundo. Deveres do homem de bem sobre a terra. Isto está tão bonito delineado, muito bem, na obra que o professor Hipólito Leon Deneysat coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Caracteres do homem de bem, simples assim, simples assim. Então, estabelecendo a nossa relação com a sociedade. Então, nós vamos ver, que aí é Humberto Roder que nos diz também, que o Sermão do Monte também trata da ética dos relacionamentos. A mística da nossa relação com Deus e a ética dos relacionamentos com os homens. Então ele diz mais ainda, a voz prossegue em modulação superior. Não grita, não admoesta, não reclama, não fala mal. Apenas adverte. A voz prossegue em modulação superior. Em qualquer aldeia ou cidade que entrardes, indagai que nela é digno da mensagem, e aí ficai, até vos retirardes. Aqui é um prato feito. Isso aqui tá para nós, nos dias atuais, ou não está, Em qualquer aldeia. Vamos também nos lembrar que está falando também nessa aldeia mental, nesse campo mental de nós homens aqui na Terra. Porque não é a aldeia, a cidade material, mas são os homens com as suas mentes que caracterizam os relacionamentos em suas moradas físicas. Perceberam aqui qual é a direção maior? Indagai quem é digno. Por exemplo, quem é digno da mensagem? Quem é que está receptivo, meus amigos? Então, nós vamos ver aqui, é um processo de esclarecimento aceitável ou não. Então, vamos respeitar o momento evolutivo de cada um. Não vamos sair por aí com a Bíblia empurrando em todo mundo, com o Novo Testamento, com o Evangelho, jogando em todo mundo que tem que acreditar como nós acreditamos, tem que pensar como nós pensamos. Isto não é cristianismo. Isto não é de bom tom. Isto não é de bom tom. Então, respeitemos o momento evolutivo de cada um. É Jesus que está dizendo. Então, esse grau de maturidade espiritual, para que se dê o processo de recepção e aceitação dos ensinamentos. Ao entrardes na casa, disse Jesus, saudai-a. Se ela for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela cidade ou daquela casa, sacudir o pó dos vossos pés. Outro ensinamento magnífico até os dias atuais. Nada se perde. Nada se perde. Então, o que é que ele está dizendo? Essa história de alguém dizer, eu perdi a minha paz, nunca teve paz. Quem tem paz, quem é pacífico, pacifica e a paz permanece. E Jesus está dizendo, ela retorna para vós. Ela retorna. Aqueles corações refratários desperdiçam a energia que bate e volta. Bate e volta. Perceberam qual é a lição? Sacudir o pó dos vossos pés. Aqui nós vamos prestar bem atenção. Nós já deixamos muito material para as nossas reflexões. Não deixe marcas, nem se deixe contaminar. O que são essas marcas? Ressonâncias. Ressonâncias. Nós somos pensamentos.
vivemos em ressonância constante uns com os outros. E é importante que não deixemos marcas de desamor, de desagrado, de maledicência nos nossos irmãos. Ele diz: saia, sacuda o pó dos vossos pés, não se contamine, não leve essas marcas com você, esqueça. E ele ainda diz: se alguém não lhe aceitar, passe para outras cidades, passe para outros relacionamentos, passe para outros ambientes. Porque quando nós deixamos marcas, prestemos bem atenção, vamos repetir aqui. As marcas ficam em nós, as marcas ficam no outro, as marcas ficam também na sociedade, nas casas, nas aldeias, nos ambientes por onde percorremos e cujos ambientes testemunharam as marcas de dor, de sofrimento, de desencanto que nós estamos deixando nos corações dos nossos irmãos. Olha que beleza, olha que atualidade, como é bom a gente repetir sempre. No segundo momento, nós vamos ver que Amélia nos diz a antivisão do futuro. Admoestação, os problemas e as dificuldades a superar. Aí vem um ponto importante que eu preciso conversar com vocês na noite de hoje. Nós já falamos aqui, eu apenas selecionei alguns recortes, viu? Então, eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ainda diz, de lobos rapazes. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos rapazes. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha o que ele recomendou. Jesus está nos recomendando há mais de 12.000 anos. Neste mundo em que vivemos, é preciso ter cuidado com os homens, está escrito aqui, através da prudência e da simplicidade. Como ovelhas no meio de lobos. Ele diz, poxa vida, vai ser uma carnificina. Já pensou vestidinho de ovelha? Vão me devorar? Os lobos vão me devorar? Pensou? Aí a gente vai viver aquela saga de Chapeuzinho Vermelho. Que é isso? Vamos pensar mais profundamente. Vamos pensar mais seriamente no simbolizado espiritual. Nesse sentido figurado, que é uma linguagem de puro instinto. Lembram-se de lá do trigo e do joio? Cresceriam juntos. Cresceriam juntos. Então, precisam de alguém dócil. Olha a ovelha mostrando a outra face. Que fale outra linguagem. A linguagem do amor, do perdão, da compaixão. A fim de que nesta mistura todos sejam contaminados. Todos sejam contaminados. Vocês se lembram quando Pedro arrancou a orelha do soldado? O que foi que Jesus fez? Imediatamente, ele corrigiu a marca dolorosa que Pedro havia ali inculcado na alma daquele homem. Jesus pegou a orelha e colou e disse, embainha a tua espada, Pedro, porque aquele que fere pela espada perecerá. Aí ele faz um link maravilhoso com a lei de causa e efeito. Todos nós, ainda impuros e imperfeitos, vivemos sob esta lei de causalidade. Não é? Sobre esta lei de causalidade. Então, nós vamos ver, não serei vós que falais. Então, nós estamos vendo que a influência, para tanto, veja bem, a influência dos lobos, assim, os lobos pela influência das ovelhas, veja bem, a ovelha mansa, nós colocamos aqui para chamar a atenção, pacífica, serena, como também as ovelhas possam aprender
Olha bem, os lobos vão aprender com as ovelhas. Olha um padrão diferenciado de docilidade, de bondade, de pacificação. Mas também, veja bem, aqui ele diz o seguinte: possamos aprender a reconhecer nos lobos o potencial redentor que eles carregam em si. Aqueles que podem ter a sua vida transformada. Será que nós pensamos assim? Nós julgamos, para aquele ali não tem mais jeito. É um miserável, infeliz, é um bandido, né? Ainda mais hoje, como nós estamos no Brasil, vendo tanta coisa difícil. Tanta coisa difícil. Intolerantes, que usam a lei para causar maledicência, para causar a desonra. Então é preciso que a gente aprenda que esses lobos vorazes, eles também são filhos de Deus, assim como as ovelhas. Eles fazem parte da criação. E é esse potencial redentor que existe neles que nós precisamos respeitar, abençoando e reverenciando o Deus que existe neles. Um dia eles chegarão, um dia eles se redimirão. E se forem, meus amigos, com a nossa aquiescência, se forem com os nossos exemplos, que bom, que bom. Demos graças a Deus, porque assim é que nós vamos contaminando uns aos outros. Então ele diz: guardai-vos, porém, dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa serei levado. Aqui ele continua, né? Quando vos entregarem, não cuideis como que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Veja bem, o que haveis de dizer. O Espírito de meu Pai falará por vós. Aí a gente vê que existem muitos evangelhos que dizem: olha, Deus me disse assim. Tá certo, eles estão certos. Deus fala, como Deus fala através da consciência do bom samaritano. Ele não se sensibilizou com alguém que lhe dissesse palavras outras. Ele foi movido pela vontade de Deus. Agora não nos pergunte como Deus vai agir, porque aí já é demais. Então, o que é que Jesus quer nos chamar a atenção? Nós vamos falar aqui numa rápida conversa. É que nos momentos de dor e de sofrimento, nos momentos de sacrifício, de testemunhos dolorosos, não nos preocupemos com palavras. Não nos preocupemos com justificativas, com discursos desnecessários. Silenciemos e busquemos neste momento, aguardando a ação divina através da nossa consciência, e Deus nos dirá o que é melhor para nossas vidas e para a vida de todos os nossos irmãos. Advertências de dor e de sofrimento, sereis odiados, falou tudo o que devia fazer. Tudo. Mas aí a gente pensa: e será que tudo seria dor? Aí chega um terceiro momento em que Amélia diz: foi anunciada a estratégia, as recompensas apresentadas. Seremos recompensados. Recompensados quando fizermos o bem pelo bem, o amor pelo amor. Lembremos que só o amor é operativo. Só o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Aquele que vos recebe, disse Jesus, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Perceberam? Perceber o caminho longo, o caminho que Jesus nos leva até Deus, até o Pai. Ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim.
Aqui ele diz: aquele que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá sua recompensa. Olha, meus amigos, que beleza! Passaram-se os anos, Amélia nos chama a atenção, e nós estamos vendo os primeiros chamados, e todos, à exceção de João, provaram o testemunho áspero do sacrifício da vida no martírio. Só João morreu bem velho. E ainda hoje, até agora, prossegue sendo assim. Todavia, neste crepúsculo de civilização, como nos aponta Amélia, que é um crepúsculo. O crepúsculo é essa luminosidade vista no período que antecede o nascer do sol e no período que acompanha o final do dia. Já viram a beleza de um crepúsculo? Um dia vai se despedindo, nasce outro dia com uma nova luz, com uma luminosidade toda especial, anunciando para todos nós uma era de amor, de esperança, um novo reino. Então, quando a tarde cai, diz Amélia, debruns violáceos, e fala-lhes do amanhã ditoso, rogando-lhes em definitivo que se estabeleça na terra o primado da fraternidade, como pórtico feliz do excelso reino da ventura plena. Jesus é este entardecer de uma nova era. Jesus é este crepúsculo inicial de um novo dia, de uma nova era que se anuncia. Jesus viera ter com eles, ela repete, e lhes modificar os destinos. Quem o conhece jamais será o mesmo. Vamos aguardar que já estamos nesta transição gloriosa. Embora ainda há muita desdita, há muita porta estreita a ser ultrapassada, mas seguiremos confiantes. Jesus é o caminho, meus amigos. Avancemos. Avancemos sempre. Paz para todos. Paz em todos os lares. Gratidão a vocês por estarem neste momento me ouvindo dentro dos seus lares. Eu agora quero convidá-los a fazermos uma prece bonita com a nossa Mãe Maria Santíssima. E aproveite, fique alguns momentos só, não precisa falar muito. Vão descansar a minha voz, descansem do peditório, não é? Não precisa pedir. Fique em silêncio e ouça esse mantra maravilhoso entrando dentro dos vossos lares. Paz, meus amigos, paz e bênçãos de luz em todos os lares aqui representados. Prece Alta de Souza. Estendei vossa mão, bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda esplendores, da imensidade, da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cáceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor, desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. Vamos neste momento
ficar alguns instantes em silêncio.